O que eu posso fazer para não me auto-sabotar? Bom, essa é uma pergunta que eu faço frequentemente para Deus. É justamente porque eu entendo que eu tenho que fazer a minha parte e Deus tem a parte dele. E eu entendo também que a minha parte é sempre a parte mais fácil, gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai plantar uma semente, a nossa parte, a parte natural, é abrir a terra, colocar a semente lá e regar essa semente todos os dias, dependendo da semente, né? Mas enfim, a parte de Deus é fazer a semente iniciar um processo citológico de fecundação, acontecer várias reações ali, ó, dentro da planta a nível citológico, que vão fazer aquela planta crescer. Gente, é muita reação que tem dentro de uma planta para fazer ela crescer a ponto da gente ver ela sair, criar ramos e criar brotos e dar frutos. E essa não é a nossa parte. A parte mais difícil, que é fazer aquilo ali virar um negócio vivo, não é a nossa parte. É a parte de Deus. A nossa parte é ter o comprometimento de plantar e a responsabilidade de regar todos os dias. Mas isso é fácil? Não é fácil, não. É sobre isso que eu quero falar. Tem horas que a gente quer desistir, tem horas que a gente pensa, e se eu largar? Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, da Joyce Meyer pela segunda vez. É um livro muito bom. Tanto é que eu tô lendo pela segunda vez. É um livro muito bom. E hoje eu acordei assim, pensando, meu Deus, será que eu dou conta daquelas coisas que dependem de mim? Será que eu consigo fazer? Será que vai dar certo? Será que eu tenho responsabilidade para isso? São coisas que a gente se pergunta e eu mais uma vez perguntei para Deus, Deus, o que eu posso fazer para não me auto-sabotar? E Deus, através deste livro aqui do capítulo de hoje, tem o título Não Desista, me mostrou algumas coisas e uma delas é a consequência da desistência. Bom, em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, se você quiser ler depois, fala sobre a parábola dos talentos. Eu vou colocar essa parábola aqui de uma forma que seja mais clara. Um homem muito rico tinha 3 empregados e ele, conhecendo a capacidade desses empregados e tendo uma viagem marcada, ele decide repartir parte dos bens dele com esses 3 empregados, a fim de que eles cuidem desses bens. Para um empregado, ele deu 5 talentos, que é correspondente a uma fortuna naquela época. Para outro empregado, ele deu 2 talentos e ao outro empregado ele deu 1 talento. Lembrando que ele fez isso conforme a capacidade que ele conhecia de cada empregado dele. Ele foi viajar e ele deixou, na confiança desses empregados, esses talentos, essas fortunas. O empregado que recebeu mais, que foi o que recebeu 5 talentos, quando o chefe dele voltou, ele investiu os talentos e duplicou. Então, se tinha 5, virou 10. O outro, que recebeu 2, também fez a mesma coisa. Ele duplicou a fortuna. Se tinha 2, agora era 4. O último, que recebeu 1, ele pegou o talento, ele pegou aquela fortuna, enterrou, e quando o chefe dele voltou, ele não fala nada de si mesmo. É isso que é mais impressionante. Nessa história, quando o chefe pergunta por que ele não fez nada com aquilo que foi entregue para ele nesse período todo que ele poderia ter multiplicado, o cara se justifica. Ele fala assim: ah, porque eu sei que o senhor é um homem severo, eu fiquei com medo de perder aquilo que o senhor me deu, então por isso eu enterrei e tá aqui de volta o que é seu. E aí o chefe se ira e despede ele, não dá nada pra ele, não dá pagamento, não dá nada e fala assim: olha, eu confiei em você e você sabia o que fazer, você não fez. E ainda coloca a culpa pra cima de mim? Esse é o problema da desistência. Aquele homem, ele dá desculpas porque ele não via em si mesmo a capacidade de transformar, duplicar, expandir aquilo que o chefe dele tinha dado para ele. E isso é tão interessante porque, assim,
às vezes a gente tem a mesma sensação. Às vezes eu tenho a mesma sensação. Deus, será que eu sou capaz de multiplicar aquilo que o Senhor colocou na minha mão? Porque você ser fiel no pouco e ser colocado sobre o muito significa justamente você pegar aquilo que Deus te deu e transformar em mais para Deus. Entende? E hoje, lendo esse livro, Deus falou isso comigo. Ele falou sobre essa parábola dos talentos, que ele quer que a gente tenha segurança nele. Se ele é o chefe e ele entregou nas nossas mãos esse talento, essa fortuna, não importa se deu mais para outra pessoa, se deu menos para outra, importa o que ele deu para mim, importa o que ele deu para você. O nosso dever é justamente fazer a nossa parte, que é abrir a terra, colocar a semente e ter a diligência, a responsabilidade de ir lá regar todos os dias. E quando você acha que você não consegue fazer isso? Bom, quando você acha que você não consegue fazer isso, você tem que pensar justamente na consequência de não fazer. Se você não plantar, você não vai colher. Assim como esse empregado que foi despedido sem nada, é exatamente isso. É sobre não colher nada. E você pode pensar assim, ai, Tainá, mas será que às vezes não colher nada não é melhor do que não colher coisas ruins? Gente, não colher nada é uma coisa ruim. Porque diante de toda a grandeza de Deus e tudo que Ele pode oferecer pra gente, a gente ter medo de fazer algo pra Ele, colocar toda a justificativa na incapacidade que a gente acha que a gente tem, é a mesma coisa de falar pra Deus que a gente não confia na visão que Ele tem. Ele é onisciente. Ele sabe. Ele sabe quem você é, qual é a sua capacidade. Nós não devemos duvidar assim de Deus. Nós devemos acreditar que se Ele entregou essa semente na sua mão e na minha mão, é porque nós somos capazes de fazer. Não desista. Não só isso. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, do 7 ao 10, fala sobre a lei da semeadura e como aquilo que nós plantamos, certamente nós colhemos. Tem muita gente que está esperando ter resultado sem plantar nada. Tem muita gente que usa aquela palavra que a gente escuta na igreja, que Deus, ele é fiel a mim, independente se eu continuo ou não sendo fiel a ele. Na verdade, não é essa a interpretação. Deus é fiel à palavra dele, ainda que eu não seja fiel a Deus. Quer dizer que a lei da semeadura, ela vai muito além da fé. Por isso que tem tantas pessoas que não acreditam em Deus e tem tantos resultados. E às vezes você e eu se revolta pensando, por que fulano tem tanto resultado? É porque a lei da semeadora existe. Aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. E isso significa que você só precisa fazer a sua parte. Então, eu queria falar para você hoje, porque foi uma coisa que Deus falou comigo hoje. Essa mesma palavra que eu tô te entregando foi a palavra que eu recebi de Deus para essa mesma pergunta. Deus, o que eu posso fazer para não me auto-sabotar? Para não sabotar aquilo que o Senhor tem na minha vida? Não desista e não deixa o inimigo alugar um triplex na sua cabeça. Pensa que quando aqueles dois homens que foram fiéis aos chefes deles e multiplicaram a fortuna e entregaram para o chefe muito mais do que aquilo que ele tinha confiado, pensa que o chefe tinha neles, ela aumentou muito mais. E aí o chefe deu cada vez mais coisas para eles cuidarem. Quando Deus fala que a gente deve ser fiel no pouco para ele colocar a gente sobre o muito, quando a gente for fiel naquilo que ele entregou para mim, para você hoje, ele vai cada vez te dar mais coisas, conforme a sua capacidade. Não desista. Não pense que as coisas têm que ficar por isso mesmo, que você não é capaz e que não vai dar certo. Se reanime no Senhor. Acredite que desistir traz muito mais malefícios do que persistir e fazer a sua parte. É difícil, é. Na Bíblia está escrito que no mundo a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. É para Deus que a gente faz as coisas. Ah, antes de terminar, quem puder comprar esse livro, compra, gente. Muito bom. Se você às vezes fica com dúvidas sobre algumas coisas que Deus te falou, compre esse livro. Você vai ver como a sua incredulidade vai, ó,
sumir. Indico muito, vai trazer muita sabedoria para você. E se essa palavra abençoa você, curte esse vídeo, compartilha com alguém e se inscreva aqui para você receber mais palavras. Fica com Deus.